dia a todos que nos acompanham, que estão conosco aqui na nossa reunião da AME Planalto, mas também aqueles que nos acompanham através das redes sociais. O nosso tema hoje vai ser a obsessão como fator causal das doenças. Lembrando que essa relação entre a medicina e a espiritualidade é o nosso foco de estudo de todos os segundos sábados de cada mês. E para esse estudo hoje eu me baseei principalmente no Pentateuco, nas obras de André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Este livro, Saúde Integral, uma interação entre ciência e espiritualidade. A Obsessão e Suas Máscaras, da doutora Marlene Nobre. Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert. Painéis da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, sobre a psicografia de Divaldo Franco, e A Loucura, sobre o Novo Prisma. Quando nós falamos em obsessão, a gente lembra que é algo que nós já escutamos falar há muito tempo. Então é coisa muito, muito antiga. E milhares de pessoas passam por esse processo. Nós temos, inclusive, na própria Bíblia, nos textos bíblicos, várias referências à obsessão, principalmente no Novo Testamento. Então, eu trouxe aqui 3, Lucas, Mateus e Atos dos Apóstolos, mas esses 2 primeiros, Lucas e Mateus, nós vemos, inclusive, a ação direta de Jesus Cristo no auxílio a estes irmãos que estavam sendo obsediados. E em Mateus, no capítulo 9, nos versículos que vão de 32 a 33, e havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado, e expulso o demônio, falou mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo, nunca tal se viu em Israel. Então, principalmente neste trechinho, nós vemos que uma pessoa foi trazida até Jesus Cristo e essa pessoa não conseguia falar. A partir do momento que Jesus afastou, retirou esse obsessor, a pessoa voltou a falar, causando espanto em todos que estavam à sua volta. Então, nós vemos nesse trechinho que o obsessor causava esse efeito sobre o seu obsediado, ou seja, ele conseguia atingir o corpo físico desse irmão. E é isso que nós vamos ver se a gente consegue desenvolver no decorrer do nosso estudo. Quando nós falamos em obsessão, se a gente for procurar lá no dicionário, a gente descobre que é uma palavra que vem do latim, que significa obsessione, e quer dizer pertinência, vexação, mas neste livro, Saúde Integral, uma interação entre a ciência e a espiritualidade, Leonardo Machado, ele tem um capítulo que fala sobre as obsessões e síndromes psiquiátricas. Neste trechinho, ele fala que a obsessão ela vai ter várias conceituações de acordo com o ramo do conhecimento. Que se nós levarmos em consideração a parte psiquiátrica da medicina, que estuda as psicopatologias, a obsessão seria os pensamentos intrusivos e repetitivos que geram angústia. Mas, popularmente, vulgarmente, nós conhecemos como preocupação com uma determinada ideia, uma ideia fixa em alguma coisa, podendo até mesmo estar gerando um estado doentio, causando cacoetes, manias, aquelas atitudes estranhas. Mas nós, que somos espíritas, nós sabemos que o codificador, Kardec, ele traz a orientação de que a obsessão ela tem uma acepção muito mais profunda. Segundo a Gênese, no capítulo 14, Os Fluidos, nós temos a seguinte orientação. Chama-se obsessão a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Será? Será mesmo que um espírito consegue exercer tanta influência assim sobre um indivíduo? Vejam, eu quero bons espíritos ou outros na minha companhia. Então, nós temos que deixar bem claro que nós mesmos, como encarnados, nós já conseguimos nos influenciar uns aos outros. Suzete, Oi?
Nós tivemos um problema aqui na gravação, que caiu a internet aqui em casa. Quando você Ah, fez a seguinte pergunta, será que realmente o espírito pode influenciar assim sobre o outro? Quando você está começando a citar a questão da obsessão. tá. Você citou a classificação, dizendo que era obsessão, né? Isso, tá. Será que daria para voltar, Suzana? Dá sim, é só entrar agora na pergunta. Então, algumas pessoas poderiam se perguntar, mas será mesmo que os espíritos podem nos influenciar a esse ponto? Né? Então, Kardec, ele fez essa pergunta aos espíritos. E é a questão 459 que se encontra no Livro dos Espíritos. Influem os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos? E a resposta: mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. Mas espera aí, se são eles que nos dirigem, se eles conseguem nos controlar em nossos pensamentos, os nossos atos, onde é que está o nosso livre-arbítrio? Onde é que se encontra o meu direito de escolha? O nosso livre-arbítrio, o nosso direito de escolha está em justamente podermos escolher qual é a natureza do espírito que eu quero que me dirija. Quais são as companhias que eu quero ao meu lado? É justamente aí que entra o nosso livre-arbítrio. Quando nós falamos em influências, nós temos que deixar bem claro que nós, até como encarnados, nós nos influenciamos direto uns aos outros. Que com os irmãos desencarnados é a mesma maneira. Nós estamos sujeitos a influências no nosso dia a dia, o tempo todo. Sejam influências boas, sejam influências más. Só que nós temos que deixar bem claro aqui que nós podemos, por exemplo, passar um dia meio mal, passar um período mais triste, desanimado, ou, por exemplo, entrar em um determinado local, não se sentir bem, conversar com uma pessoa, não se sentir bem. E isto pode ser devido a uma influência espiritual. No entanto, é a persistência desta influência é que vai levar à obsessão. Então, uma pessoa ela pode estar sim influenciada, mas não no caso obsediada. Isso é importante deixarmos claro. E nós aprendemos também no livro dos médiuns que a obsessão, que é esse domínio que alguns espíritos têm sobre determinadas pessoas, vai ser praticada pelos espíritos inferiores. Porque os espíritos superiores não vão nos gerar nenhum constrangimento e nem querer interferir no nosso livre-arbítrio. Ok, sabendo disso, por que não? É como que isso acontece? De que maneira que vai acontecer essa influência? De que maneira que vai acontecer essa obsessão? Tudo se dá através do pensamento. Nós já fizemos aqui um estudo sobre o pensamento e sobre a importância que o pensamento tem para a saúde. Mas nós aprendemos com Kardec que o pensamento não é um produto do cérebro físico. Que o ato de pensar é um atributo do espírito. Nós aprendemos com Emmanuel, com André Luiz, que o pensamento é força criadora, a emanar de nós mesmos. Que os nossos pensamentos são ondas. E que, sendo ondas, nossos pensamentos formam correntes mentais. Então, aonde tem pensamento, tem correntes mentais. E aonde tem correntes mentais, tem associação. Mas espera aí, o que é isso? Quer dizer que as ondas do nosso pensamento procuram ondas afins. Então, quando os nossos pensamentos encontram pensamentos que são da mesma natureza, acontece a consonância, o entrelaçamento, esta associação. E quando falamos em associação, toda associação
é de influenciação recíproca e de interdependência. Então, neste trechinho, que se encontra em Mecanismos da Mediunidade, André Luiz, ele nos traz que, no caso da obsessão, expressamos tal conceito à face do pensamento, que age e reage, carregando para o emissor todas as fecundações felizes ou infelizes, que arremessa de si próprio, a determinar para cada criatura os estados psíquicos que variam segundo os tipos de emoção e conduta que se afeiçoe. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que nós criamos para nós mesmos um campo mental, aonde vai mostrar exatamente qual é a natureza dos nossos pensamentos, aonde reside as nossas maiores preocupações, aonde nós colocamos a nossa maior atenção. Além da natureza dos nossos pensamentos, ainda está mesclado pelos nossos sentimentos e pelas nossas emoções. Então, nesse campo mental, ele vai mostrar exatamente o que nós somos. Seria uma atmosfera moral que vai realmente nos caracterizar. Então, tudo se passa através da afinidade e sintonia. E quando eu falo em afinidade e sintonia, não é a mesma coisa. É a afinidade que vai determinar a sintonia. Então, em se tratando do processo da obsessão, o que acontece? Que o obsessor e o obsediado, eles vão ter os mesmos interesses. Sejam interesses morais, interesses materiais, mas os mesmos interesses, o que pode variar de acordo com a intensidade. Neste livro, a Sueli Caldas Schubert, Obsessão e Desobsessão, ela traz para a gente um capítulo bem interessante que fala sobre a escravização do pensamento. Porque ela diz isso, que a obsessão é a escravização temporária do pensamento. Que pelo pensamento nós nos libertamos ou nós nos escravizamos. E por que ela fala isso? Porque ainda não caiu a ficha de que nós somos exatamente o que nós pensamos. Então, é o nosso pensamento que vai expressar a nossa individualidade, que vai mostrar todas as peculiaridades que formam a nossa personalidade. Nesta obra, A Loucura sobre o Novo Prisma, Bezerra de Menezes, ele faz um verdadeiro estudo psicofisiológico, aonde ele até confrontava a medicina, a ciência médica da sua época, lá de 1939. Mas, inclusive, acabou auxiliando e até influenciando no tratamento médico de muitos casos de transtornos mentais. E ele vem trazer para a gente, neste trechinho, a preocupação de nós prestarmos atenção com o nosso livre-arbítrio, o que eu falei lá no comecinho. Se nós somos o que nós pensamos, então nós temos que nos voltar mais a isso. Por exemplo, se nos chega um pensamento que você fala assim, ai, por que eu estou pensando isso? Não tem nada a ver, não combina comigo, não tem por que eu estar pensando nisso. Se é algo que não me faz bem, é algo que me causa uma certa perturbação, então que possamos utilizar o nosso livre-arbítrio para identificar que aquilo não vai me fazer bem e repulsar esse tipo de pensamento. Não é eficaz? Não é útil? Deixe de lado. Mas nós vimos então que tudo se dá através do pensamento. Mas por que é que acontece a obsessão? Qual é a causa? Quais são as causas da obsessão? Então, tudo acontece porque, pela nossa própria inferioridade moral, pela nossa própria imperfeição moral, que são características de nós que somos habitantes deste planeta. Tá bom, eu sei que o nosso planeta está passando por um período de transição planetária, mas está aí um processo que não começou ontem e não vai acabar amanhã. Já está vindo há um tempinho e tem um caminho ainda a percorrer. Eu sei que a humanidade tem mostrado alguma melhora,
Mas nós ainda estamos num planeta de provas e expiações. E assim como nós temos dificuldades, existe o sofrimento, existem as doenças que caracterizam, né, este planeta de provas e expiações, cuja característica principal é a prevalência do mal, a obsessão, ela também tem esse caráter. Um caráter de ser uma prova e expiação. E neste livro, Diálogo com as Sombras, Hermínio Correia de Miranda, ele vem trazer que além desse caráter da obsessão, de ser prova e expiação, que além disso, ainda está previsto nas leis divinas. É permitido que isso aconteça. Por quê? Porque precisa haver um ajuste, precisa haver o resgate dessas faltas cometidas, visando um objetivo maior, que é o quê? Além de resgatar as faltas, mas também trazer o crescimento, trazer a evolução, trazer o aprendizado a todas as partes que estão envolvidas neste processo. Então, as causas da obsessão variam de acordo com o caráter do espírito. Então, ela pode ter as suas respostas, em alguns estudos nós lemos como sendo as causas kármicas, que teria relação com as nossas encarnações passadas. Então pode, nós sabemos que somos espíritos imortais, portanto tivemos várias existências, então pode acontecer que numa outra vida eu tenha feito algo para alguém e essa pessoa realmente se sentiu prejudicada, ao ponto de gerar ressentimento, ódio e desejo de vingança. Então, essa desarmonia de conduta entre uma ou mais criaturas precisa de um ajuste. E como que é feito esse ajuste? É através da lei da ação e reação, ou causa e efeito, aonde realmente essas falhas cometidas vão ter que ser corrigidas e que vai sim gerar um crescimento, um aprendizado para todo mundo. Uma outra causa seria a invigilância. Do que se trata essa invigilância? É quando nós relaxamos as nossas defesas, quando nós nos deixamos levar por determinados impulsos. Nos deixamos levar, por exemplo, por estados emocionais que causam perturbação, quando perdemos o controle. Ou até mesmo quando nos deixamos levar por vícios. Então, a constância desses estados de invigilância é que podem levar a um processo obsessivo. Porque às vezes o obsessor ele só está esperando isso. Ele está ali à espreita, esperando, como a gente diz, baixar a guarda, quando nós baixamos a guarda, exatamente esses momentos para que ele possa se sintonizar com você e assim conseguir te influenciar. Mas nós sabemos que a maior parte das perturbações, das influências espirituais, desses processos obsessivos, se encontram pelas razões morais. Porque a maioria das vezes reside na própria fraqueza e na imperfeição do espírito. E veja bem, quando eu falo numa causa moral, eu não estou querendo dizer que quem está passando pelo processo obsessivo é imoral, não é isso. Mas sim que apresenta falhas morais. É por isso que eu até dividi aqui entre imaturidade moral ou falta de educação moral. Quando eu falo em imaturidade moral, é porque nós ainda temos no nosso planeta muitos sentimentos que não são bons. Sentimentos de egoísmo, de vaidade, de orgulho. Então, nós ainda apresentamos falhas morais. O psiquismo ainda está muito ligado a esses pensamentos inferiores, ainda tendo pensamentos e atitudes que são infelizes. Quando eu me refiro à falta de educação moral, eu trago aqueles casos daquelas pessoas que tiveram uma educação
deficitária, moral, educação moral, deficitária no lar. Falo daquelas crianças que às vezes não tiveram oportunidade de ter uma base religiosa, não foi apresentado de uma forma correta os valores morais, o que é certo, o que é errado. E aí vão crescer pessoas que às vezes vão levar uma vida mais desregrada, pela falta mesmo dessa educação moral lá no comecinho, né? E esse tipo de vida vai, claro, favorecer a aproximação de irmãos também felizes. E quais são os tipos das obsessões? Então, nós sabemos que as obsessões ela vai ter várias expressões. Neste livro, Obsessão e Desobsessão, a Sueli Caldas Schubert, ela descreve de uma forma bem detalhada cada uma delas. Então, vou tentar passar bem rapidinho pelos tipos. De encarnado para encarnado. São pessoas obsediando pessoas. Como isso? É possível isso? Sim, só que nós conhecemos por outros nomes. Ciúmes, inveja, amor possessivo. Então é o caso, por exemplo, daquela mãe super protetora que não deixa o filho caminhar sozinho, não deixa o filho tomar as iniciativas, não deixa o filho cometer erros, que às vezes é necessário, às vezes é preciso. Então, isso também é um tipo de obsessão que nós conhecemos por outros nomes, mas que também caracteriza esse domínio mental que determinadas pessoas têm sobre as outras. Aquele marido que tolhe a liberdade da esposa, a esposa ciumenta, que quer que o marido faça todos os seus caprichos, o amigo que fica influenciando. Então, tudo isso é um tipo de obsessão de encarnado para encarnado. Desencarnado para desencarnado. Eu trouxe aqui até a foto do filme Nosso Lar, onde mostra André Luiz no umbral, onde nós vemos bastante isso, né? São irmãos desencarnados que já perderam seu corpo físico, aliciando, recrutando outros irmãos desencarnados. Muitas vezes até para auxiliar em processos de vingança contra irmãos que estão encarnados. Encarnado para desencarnado. Embora pareça algo muito raro, é mais comum do que a gente imagina. Eu vou citar aqui uma situação. Então, o filho perde a mãe e fica o tempo inteiro falando: eu não posso viver sem você, a vida sem você não faz sentido, por que você me deixou? Eu queria que você estivesse aqui do meu lado, eu preciso de você. Agora, imagina uma situação de uma mãe que recém-desencarnada que escuta um filho desse jeito, que sem poder ajudar, sem poder fazer nada, tendo que se adaptar a essa nova situação de desencarnada dela. Então, é quando acontece uma fixação mental do encarnado sobre o que está desencarnado, prendendo aqui ainda neste planeta. De desencarnado para encarnado. Então, a partir de agora, este vai ser o nosso foco de estudo, e é quando os irmãos que já desencarnaram atuam sobre nós que estamos encarnados. Ainda se aproveitando do fato de que nós ainda temos as nossas limitações, temos o nosso corpo físico, né? E nem todos nós temos a vidência espiritual. Então, essa ação ainda é uma ação invisível. A obsessão recíproca. A obsessão recíproca, ela acontece entre almas afins. É um verdadeiro regime de comunhão de vibrações e sensações. Então, é aqueles casos que numa reunião de desobsessão, quando o obsessor ele vai falar, vai trazer a sua comunicação, ele diz: não sei por que vocês pedem para que eu me afaste. Porque ele me chama. Ele me procura, ele me busca, ele precisa de mim. Então, é uma relação que existe uma permuta muito grande destas sensações, dessa vibração, como se eles se necessitassem mesmo. E eles se comprazem da companhia um do outro.
E existe até o fato que André Luiz nos traz deles se nutrirem das emanações um dos outros. A autoobsessão. A Sueli Caldas Schubert, ela fala que são os doentes da alma. São aquelas pessoas que obsediam a si mesmo. Isso é muito comum naqueles casos de culpa, de remorso, por coisas que aconteceram nesta vida ou até mesmo em outras vidas, que estão adormecidas por causa do esquecimento de uma nova existência, mas que às vezes situações como a perda de um ente querido ou até mesmo a perda de um emprego pode fazer com que essas lembranças dolorosas aflorem. Então a pessoa, ela fica com um pensamento, com um sentimento que ela não consegue se livrar, que às vezes ela não sabe nem de onde que vem, mas ela fica nutrindo aquilo, como se quisesse estar punindo, sempre se punindo. Neste livro, Estude Viva, Emmanuel e André Luiz, eles têm um capítulo que é chamado de doenças fantasmas, que a gente vê uma correlação muito grande com essa questão da autoobsessão. Porque ele fala de pessoas que estão muito voltadas para si mesmo, muito preocupadas com a sua saúde, então muitas vezes elas exageram qualquer sintomas, né, criando doenças imaginadas. Só que ele traz um alerta extremamente importante, porque ele diz que isso vai causar um desequilíbrio, vai causar um desgaste, vai causar uma desarmonia, podendo gerar alterações no corpo e na mente, fazendo com que essa doença se torne real. Além do que, essa desarmonia ainda vai favorecer a aproximação de irmãozinhos desencarnados que vão se aproveitar dessa situação e também já conseguir iniciar um processo obsessivo. Então, é importante nós falarmos disso, porque é algo difícil de admitir. Às vezes a pessoa prefere falar, não, eu sou assim porque eu tenho influência de um irmão desencarnado, é o que está fora. Sendo que o problema central reside na própria pessoa. E no caso dessas auto-obsessões, o que a gente vê é que a mente da pessoa que está passando por esse processo, ela está numa condição tão doentia, muito próxima de várias neuroses. E quais são a classificação das obsessões? A classificação seria uma forma didática. Seria uma maneira de ficar mais fácil a compreensão para que possamos entender melhor como que um processo de interferência do desencarnado age sobre o psiquismo do encarnado. Então, foi classificado, Kardec nos trouxe, como obsessão simples, obsessão por fascinação e obsessão por subjugação. Então, na obsessão simples, o que acontece? Nós não falamos que tudo depende do pensamento? Então, as correntes mentais do obsessor, eles têm pouca interferência sobre aquele que ele está influenciando, sobre a pessoa que está sendo obsediada. De maneira que a pessoa ela consegue perceber que ela está sob a influência de um espírito. Mas, assim, ele não consegue se desprender, né? Ao mesmo tempo que a pessoa percebe, ela não consegue se desvencilhar. Mas, se ela for auxiliada já neste início, fica mais fácil a compreensão e mais fácil passar por esse processo. Já no caso da obsessão por fascinação, ela tem consequências que são mais graves. A fascinação, ela tem como característica a paralisação do pensamento. Então, o que acontece nesses casos? As correntes mentais do obsessor, que são correntes distoantes, elas acabam se assentando na mente daquele que está sendo obsediado.
fazendo parte até das estruturas do pensamento. Então, a pessoa, ela fica como se recebendo sempre alguma sugestão da maneira com que ela perde o senso. Ela não consegue perceber se aquilo está certo ou se aquilo está errado. Essas ideias são injetadas na sua mente como se fosse uma verdade absoluta. E às vezes pode se tratar de um verdadeiro absurdo, mas a pessoa acredita que aquilo está correto, que aquilo é verdadeiro. Então, a doutora Marlene Nobre, ela nos traz que, nesse caso, são espíritos muito astutos, muito ardilosos, que acabam conduzindo a pessoa como a um cego, em que a pessoa ela confia para onde ela está sendo direcionada e acredita que aquilo está completamente certo. Só que isso pode levar a situações complicadas, né? A situações de constrangimento, a situação ridícula, comprometedoras e às vezes até perigosas. Subjugação. No caso da subjugação, a característica principal que nós temos é a paralisação da vontade. Então, nestes casos, a subjugação ela pode ser psíquica, física ou acontecer simultaneamente. Se ela atinge essa parte psíquica, ela acontece o domínio mental, havendo momentos até de perda de lucidez e até alienação. Quando atinge a parte física, acontece que o obsessor ele consegue agir sobre os centromotores da pessoa, agindo sobre os órgãos materiais e até mesmo provocando movimentos involuntários. E quando acontece simultaneamente, é quando existe esse domínio sobre a pessoa, aonde ela realmente perde o controle, há um bloqueio intenso da sua vontade. E a doutora Marlene Nobre, ela vem nos trazer que o constrangimento é muito grande, lembrando até mesmo o termo que se utilizava lá na época de Kardec, que era da possessão. Então, o que nós temos que lembrar, gente, é que mediante a tudo que nós falamos, então fica bem claro que às vezes simples influências espirituais podem levar, sim, a quadros obsessivos graves. Porque, às vezes, uma coisa que se inicia de forma simples, ela pode ir evoluindo ao ponto de atingir mesmo esse bloqueio da vontade. Se nós fizermos uma correlação com uma doença física, por exemplo, se nós tivermos uma doença, se ela não for diagnosticada, se ela não for tratada, o que acontece? Ela vai seguir uma evolução, não é? A obsessão, como uma doença moral, como uma doença da alma, se a pessoa não for auxiliada, se alguma coisa não ser feita, ela também vai levar a esse processo, evoluindo e realmente fazendo com que a pessoa ela perca o domínio de si mesma. Então, em se tratando de doença, falar em doença, falar em saúde, eu tive que trazer Joana de Ângeles neste livro, Vida, Desafios e Soluções, porque ela tem uma frase que eu achei a coisa mais linda, que ela fala que a saúde é o estado ideal da vida. E ela vem trazer para a gente que a saúde, ela vem a ser uma harmonia, um equilíbrio entre o nosso estado físico, entre a nossa estabilidade física, mas a nossa ordem psicológica. Então, que qualquer problema que possa haver nessa nossa máquina físio-psíquica vai abrir campo para a manifestação das doenças. Então, quando nós falamos nisso, nós lembramos que da mesma forma que os nossos estados mentais, nossos estados emocionais, como por exemplo, a alegria, a tristeza, o otimismo, o pessimismo, como esses estados vão acabar influenciando nas nossas funções orgânicas,
acaba ficando claro que a obsessão, com essa ação direta do obsessor sobre o nosso cérebro físico, sobre esse nosso gabinete de comando, ele pode sim a obsessão pode sim trazer repercussões negativas ao nosso corpo físico. André Luiz, ele nos lembra que o que acontece muitas vezes é uma interação muito grande entre esses dois, o obsessor e aquele que está sendo obsediado, ao ponto que eles se integram. Tem até um exemplo de André Luiz no Mundo Maior, quando ele vai participar de um auxílio, de um estudo, o seu Calderaro, o seu instrutor, pede para que ele observe o cérebro de um irmão encarnado que passava por um processo de obsessão muito sério. E quando ele começa a prestar atenção no cérebro, e ele vai dar uma olhadinha no do irmão desencarnado, ele nota que os cérebros eram quase idênticos. Então, nessas obras, Painéis da Obsessão e Bastidores da Obsessão, Manuel Filomeno de Miranda, ele vem trazer isso, que acontece uma justaposição sutil de cérebro a cérebro, mente a mente, órgão a órgão, e que tudo se dá através do perispírito. Mas que essa justaposição, ela vai acontecer ao ponto que ela vai começar a causar uma desarmonia, um desequilíbrio, assim como fala a Joana de Ângeles. E o que acontece com esse desequilíbrio? Vai criar como uma conduta mental errada. Como assim? A mente daquele que está sendo obsediado, ele fica como que viciado e até mesmo aturdido por todas essas ondas, correntes mentais que são emitidas pelo seu obsessor e que ele acaba captando. Então, essa desarmonia, esse desarranjo, esse desequilíbrio vai favorecer a proliferação de bactérias patológicas. Além do que, esse desarranjo todo vai fazer com que o próprio sistema imunológico acabe sendo afetado. Então, já existe o favorecimento da proliferação dessas bactérias, pode haver degeneração celular, causando diversas doenças, e assim o organismo ainda não consegue se defender, não consegue brigar contra isso, porque o próprio sistema imunológico acaba sendo afetado. Então, lesões podem acontecer, lesões definitivas dessas organizações psíquicas, gerando sintomas que são muito encontrados em diversas doenças psiquiátricas. Então, as enfermidades espirituais podem sim produzir distúrbios ou lesões no corpo físico, decorrentes destas desarmonias psíquicas. André Luiz, o Mundo Maior, continua nos trazendo a orientação de que muitos dos distúrbios não têm origem nos problemas orgânicos. Não é um problema do nosso corpo físico, não tem uma causa física, que em se tratando ainda de transtornos mentais, que os transtornos mentais, na maioria, são consequências da desarmonia mental causada justamente por essa atitude mental. Então, as permutas mentais, no caso de obsessão, acaba passando a ser muito constante, muito ativa. E tudo se dá pela sintonia e pela pura afinidade. Bezerra de Menezes, ele vem nos lembrar que é necessário, sim, fazer um correto diagnóstico diferencial. Por quê? Porque nós temos que saber se esses sintomas, o que está acontecendo com essa pessoa, não tem um fundo orgânico. É necessário ser avaliado, corretamente diagnosticado, porque se for mesmo a ação de um processo obsessivo, de ordem obsessiva, isso tem que parar.
o paciente tem que ser orientado, tem que ser esclarecido, tem que ser auxiliado. Porque se tudo que ele está sentindo não é de origem orgânica, não é por causa de uma lesão que acontece lá no cérebro, dependendo dessa ação fluídica que está acontecendo no cérebro físico da pessoa, a própria obsessão pode gerar, sim, uma lesão cerebral. Então, aquele sintoma que não foi causado por uma lesão cerebral, a própria obsessão pode levar à lesão cerebral. Com isso tudo, a gente vê realmente muita semelhança em tudo que Kardec nos trouxe em relação, o que ele descreveu em relação às obsessões com várias síndromes psiquiátricas. Então, por exemplo, no caso da obsessão simples, é muito comum nós encontrarmos quadros de ansiedade, impulsividade, compulsão, transtornos de personalidade, que são encontrados também em várias neuroses. No caso da fascinação, que a característica é a paralisação do raciocínio, o que acontece? A pessoa perde o senso crítico, altera o senso de realidade, né? O que é muito comum ter estados delirantes e síndromes psicóticas. Então, a pessoa ela perde a noção da realidade. Então, que esses estados são comuns em delírios persecutórios, delírios de grandeza, conteúdos místicos, esquizofrenia, transtornos bipolares e depressões. No caso da subjugação, cuja característica seria essa paralisação da vontade, o que nós vemos é uma alteração na psicomotricidade, o que se encontra bastante na síndrome catatônica, seja por estupor, mobilidade ou furor na agitação, que se encontram na esquizofrenia, doenças neurológicas, transtornos de humor, depressão e mania. Então, nós vemos que existe uma semelhança muito grande, que sintomas que podem ser causados pela obsessão também são causados por diversas síndromes psiquiátricas. Então, nós vemos cada vez mais os profissionais da saúde estarem preocupados em fazer essa correlação, entender um pouco melhor essas influências espirituais, a mediunidade, a obsessão, na ação da saúde mental, até para que possa entender melhor a mente humana, até para que possa auxiliar no tratamento daqueles que estão passando por isso. Então, nós vemos que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela elaborou o CID, que é a Classificação Estatística Internacional das Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde. Isso é uma ferramenta muito importante para poder monitorar a incidência das doenças, mas também para haver uma padronização universal. Então, nós vemos já no CID-10, que foi lançado em 1990, já alguns códigos, F43, F44.3. Então, nós já vemos alguns elementos que demonstram que a ciência já vê a possibilidade das interferências espirituais sobre alguns transtornos. Já é um passo, já foi um passo importante. Lembrando também que a própria OMS, em 1998, acrescentou o bem-estar espiritual junto ao aspecto físico, mental e social como definição de saúde. Mas em 2018 lançaram o CID-11. O CID-11, ele já reflete as mudanças que aconteceram de 90 para cá e mostram um aumento grande nos códigos, de 14.400 passou-se a 55.000 códigos únicos. Então, já traz novas diretrizes para o diagnóstico dos transtornos mentais. Já mostra essa preocupação. Tanto é que eu achei um artigo, que é de 2011, do Dr. Alexander Moreira de Almeida e Edsel Gardner, na qual eles mostravam essa preocupação para a elaboração desse CID-11.
falando que era necessário que se incluísse no texto que as crenças e as experiências religiosas e espirituais podiam afetar a saúde mental. E justificavam citando que a maioria das pessoas que relatam experiências anômalas, psicóticas ou dissociativas, na verdade, não sofrem de transtornos psicóticos ou dissociativos. Então, nós vemos cada vez mais a preocupação de diversos profissionais de saúde, até mesmo dos psiquiatras, porque são aqueles que têm aquela ligação mais direta com essas enfermidades, na preocupação de se correlacionar essas interferências espirituais à espiritualidade junto a questões da saúde. Então, nós vemos um número muito crescente de artigos, de estudos em relação a isso. Nós citamos sempre o NUPES, que é um núcleo de pesquisa em espiritualidade e saúde, que traz muitos temas sobre isso. Diversos artigos importantes, publicados também em revistas científicas importantes. Então, eu trouxe aqui alguns artigos que datam de 2007 em diante, que mostram exatamente isso, né? Só pelos títulos nós já conseguimos ver. Então, olha, a influência da mediunidade na construção das ideias, a importância do estudo da mediunidade, religião, espiritualidade e transtorno psicótico, a relação entre transtorno mental e as experiências espirituais, diagnóstico diferencial entre as experiências espirituais e visão de psicólogos em relação à relação entre a saúde mental e a espiritualidade e religiosidade. Ou seja, cada vez mais profissionais da saúde se debruçando sobre esse tema para poder ter um entendimento melhor, poder estudar mais sobre o assunto, para poder até auxiliar para que esses enfermos tenham mais qualidade de vida. E em se tratando da obsessão, então, estudos sérios em cima, encarando a obsessão como uma doença da alma, de maneira que ela possa realmente ser estudada, para que possa ser realmente aprofundada. Nós vemos psicoterapeutas renomados como Maurice Netterton, Roger Woolger, Hans Tilden, que traz nos seus estudos na área de terapia regressiva, e eles mostram perseguições espirituais em seus pacientes que sofriam de transtornos. Nós vemos Edith Fiore, no seu livro Possessão Espiritual, trazendo um relato de centenas de pacientes que também sofriam com essas perseguições, que faziam tratamento psiquiátrico, que estavam sofrendo bastante. E que após o seu esclarecimento, mostrou-se que era tudo uma questão de sintonia, eles foram tratados. Então, nesse livro, Dr. Inácio Ferreira, em Novos Rumos da Medicina, ele vem trazer realmente esse alerta de que os médicos, eles precisam mesmo sair um pouquinho só da visão matéria, para se aprofundar um pouco mais nesse campo espiritual, porque ele lembra que 70% dos desequilíbrios mentais não se encontram, não são de origem orgânica, física, mas sim consequência dessa atuação espiritual sobre a pessoa, né? Eu trouxe até essa imagem, porque quando eu vi, eu lembrei de uma coisa que antes eu escutava. Quando as pessoas viam alguém tendo alguma atitude estranha, falavam, esse daí, ele sofre de parafuso solto. Ele está com parafuso solto. Então seria tão bom, né, se o médico pudesse identificar dentro, aqui na nossa cabeça, o parafuso, ir lá com a chave de fenda e apertar, mas as coisas não são assim. A necessidade de mesmo fazer esse diagnóstico diferencial. Avaliar, é um problema orgânico? Se é um problema orgânico, ele tem que ser tratado. Eu lembro aqui uma conversa que nós tivemos no Momento Família da AME Planalto com o Dr. Fernando Souza, da AME Cariri, que ele citou um exemplo de uma moça, de uma paciente que tinha visões perturbadoras. Se pegasse essa paciente e levasse a um centro espírita, talvez eles iam falar, isso daí é um caso de obsessão, um caso de mediunidade, vamos trabalhar isso, né? No entanto, no caso dela, era um tumor cerebral que se encontrava localizava na região frontal. Uma vez removido o tumor, as visões cessaram. Então, a necessidade de realmente fazer esse diagnóstico.
mas ter essa visão de que as interferências espirituais, as enfermidades espirituais, a obsessão pode gerar transtornos, pode gerar doenças, pode gerar consequências ruins ao corpo físico. Porque as pessoas às vezes pensam assim, mas meu caso é obsessão. Então é só eu ir no centro espírita, eu não preciso de remédio, eu não preciso de tratamento médico. E não é assim. Nós vimos então a necessidade de fazer essas terapias. A terapia médica, mas também a terapia moral. De poder, uma coisa não vai eliminar a outra. Mas eu não quero então tomar remédio. Mas, queridos, às vezes é necessário tomar o remédio. Por quê? Porque às vezes é um remédio que vai te dar o equilíbrio orgânico, até para que você consiga ter um equilíbrio emocional. Então, uma coisa não exclui a outra. E em se tratando de terapêutica, então nós temos que falar que há, então, a necessidade dessa avaliação médica, desse acompanhamento, desse tratamento, de todos os profissionais de saúde que são especializados ao caso. Mas a terapêutica maior, o tratamento maior está justamente na orientação, no esclarecimento e na conscientização da pessoa. Eu sei que pode parecer, às vezes as pessoas falam assim, nossa, vocês espíritas só falam isso, em autodescobrimento, autoavaliação. Mas, gente, se nós descobrirmos que tudo é uma questão de sintonia, uma questão de afinidade, então nós temos que olhar para nós mesmos para saber onde é que eu estou falhando. Como eu estou contribuindo para que essa sintonia aconteça? Aonde estão as minhas falhas? E se eu justamente não me conhecer, não olhar para dentro e não buscar, eu não vou saber. Então, a necessidade de se fazer realmente esse autodescobrimento, essa autoavaliação, buscar mudar os pensamentos, o padrão de pensamento, melhorar nas suas atitudes, buscar a elevação moral. Pensar na reparação de erros, porque também é muito comum na obsessão nós escutarmos, mas peraí, eu sou a vítima, aquele ali é o meu algoz. Mas nesse momento não existe essa coisa de vítima e algoz, porque ora, você pode ter sido o algoz. Isso pode estar vindo num ciclo que está passando encarnações. Então, a necessidade de olhar e falar, se eu errei, ok, também não vou me afundar na culpa. Vou buscar reparar, me arrepender seriamente e reparar esses erros. Praticar o perdão, pedir perdão. Porque se eu fiz algo que possa ter justificado uma situação, por exemplo, que eu saiba pedir perdão e que eu possa perdoar. Exercitar a mente, fazer da oração um hábito, fazer preces, porque somente com a prece nós vamos nos afinizar com a espiritualidade amiga, para que eles possam nos inspirar, para que eles possam nos fortalecer, né? Eu digo que a prece é como se ela fosse a senha do Wi-Fi de Deus. É aquele momento em que ele possa realmente se sintonizar ali, estar mais próximo de Deus. Manter a fé, ter confiança, praticar o bem. Trabalhos voluntários. Porque, assim, quando você está fazendo útil, quando você está ajudando o outro, você se esquece. E você muitas vezes tem um exemplo de pessoas passando por sofrimentos muito maiores que o seu. Além do que, nesse momento, você é invadido por uma energia tão boa que vai fazer mais bem para você do que para o outro. Ir à casa espírita, participar do passe, receber o passe. Porque o passe, ele vai tanto libertar você das más influências, mas você vai estar recebendo os bons fluidos daquela equipe que está preparada para aquilo, né? Você vai estar fortalecendo o seu corpo e o seu espírito. E aí entra também a água fluidificada. Fazer uma boa leitura, estudar, aprender mais, assistir às palestras. No caso da desobsessão, da obsessão, as reuniões de desobsessão, porque a gente sabe que o espiritismo, gente, ele vem trazer para a gente um esclarecimento.
vem trazer melhor sobre esse intercâmbio, essa interação que existe entre esses dois planos, né? Os desencarnados e os encarnados. Ele vem mostrar para a gente a realidade de forma clara, sem mistério, sem sobrenatural, né? E através dessas reuniões de desobsessão, a gente vê um tratamento, tanto para aquele que está sendo obsediado, mas também pelo obsessor. E, principalmente, a conscientização de que a pessoa tem participação nisso. Para se ter o êxito, é necessário que ela participe. E também, após todo o estudo e tudo isso, participar das reuniões mediúnicas, para poder aprender melhor a lidar com as situações. E para terminar, eu não podia deixar de citar Emmanuel em Pensamento e Vida, que nos traz que dar novo pasto à mente pelo estudo que eleve e consagrar-se em paz ao estudo incessante é a fórmula ideal para libertar-se de todas as algemas. Pois que na aquisição de bênçãos para o espírito e no auxílio espontâneo à vida que nos cerca, refletiremos sempre a esfera superior, avançando por fim da cegueira mental para a divina luz da divina visão. Então, que Deus nos dê força, coragem, para que possamos seguir a nossa caminhada, buscando nos elevar, mas buscando pensar lá na frente, pensando na nossa vida futura, na nossa vida verdadeira, que é a vida espiritual. E para você que está passando por esse processo, ou tem um ente querido, tenha fé, tenha confiança, busque o auxílio necessário, porque lembrando aqui as palavras de Maria, tudo passa. Então, muito obrigada, meus irmãos, e até uma próxima.